Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da unidade curricular de montagem de sistemas mecânicos e hoje vamos iniciar o conteúdo de tolerâncias. Então vamos falar um pouquinho sobre o que são tolerâncias e qual a sua importância para a fabricação mecânica, a montagem e a manutenção desses sistemas mecânicos, principalmente em desenho mecânico também. Então, para podermos iniciarmos e entender o que seria um sistema de tolerâncias, primeiro a gente tem que compreender alguns conceitos. Um deles é em relação a erros de formas. Então, para a gente poder compreender, vamos contextualizar essa ideia. Então, a confecção de peças apresenta inevitavelmente desvios em relação às cotas nominais representadas no desenho mecânico. Como assim cotas nominais? Seriam os valores passados no desenho técnico. Então vamos imaginar um eixo com um diâmetro de 30 milímetros. É muito complicado, é muito difícil que esse eixo fique com exatos 30 milímetros, 0,00000 e assim sucessivamente. Então sempre tem alguma variação, para mais ou para menos. E isso acaba implicando na montagem desse eixo lá no conjunto, lá no sistema mecânico. Para assegurar essa qualidade das peças e assim a gente conseguir evitar vários desses erros, vários desses problemas na montagem do conjunto, lá no sistema, a gente utiliza as tolerâncias, sejam elas de forma e posição ou sejam elas de ajuste. Então, o erro de forma corresponde à diferença entre a superfície real da peça e a forma teórica. Podemos ser tanto a forma geométrica ou a dimensional. A forma de um elemento é considerada correta quando cada um dos seus pontos permanecer igual ou inferior ao valor da tolerância estabelecida. Então, uma peça fabricada para trabalhar dentro de outra peça, por exemplo, um eixo que vai trabalhar dentro de uma bucha, ele tem algumas tolerâncias que devem ser seguidas. Essas tolerâncias devem ser tolerâncias de forma e posição e tolerâncias de ajuste, tolerâncias dimensional, e é sobre cada uma dessas que a gente vai estar falando. E o erro de forma, ele é a diferença entre a dimensão real da peça, que é o que é pedido, aqueles 30 milímetros, por exemplo, e como ela ficou. Então, como ela ficou? Ela ficou com 29, ela ficou com 31, ela ficou com 29,998. Então, isso é o que é o erro de forma, é essa variação, essa diferença entre um e outro. Ok? Bom, e para a gente poder falar um pouquinho, nós vamos conhecer os dois tipos. Então, para a gente tratar esses erros de formas, seja dimensão ou seja em forma e posição, nós utilizamos dois tipos de tolerâncias. São elas as tolerâncias de forma e posição, que é um tipo de tolerância para a forma e posição da peça e corpos contidos nessa peça. Como assim? Basicamente é um tipo de tolerância em relação à forma, ao formato da peça, a forma geométrica da peça. Então, se ela é plana, ela tem que ficar totalmente plana, ou ela pode ter uma variação para mais ou para menos. Então, isso aí é o que a gente vai estar trabalhando. E posicionamento também, lógico. Então, por exemplo, em relação a um furo em uma peça plana ou um furo em uma peça cilíndrica, então eu posso ter uma tolerância, uma variação para mais ou para menos. E a outra tolerância que nós temos é a tolerância de ajuste ou tolerância dimensional, também como bastante conhecida. É um tipo de tolerância apenas para as dimensões, então vai variar as dimensões em si. De acordo com o tipo de peça e o tipo de trabalho a ser executado, será determinado um tipo de tolerância para aquelas dimensões. Então, é um tipo de tolerância que é um tipo de ajuste, que é basicamente padronizado. Então, ele já vem em tabelas, ali os valores que vão ser utilizados. E ele passa para a gente a informação de que essa peça ela vai ser um pouco menor ou um pouco maior do que a dimensão nominal que está lá no desenho, e isso assim sucessivamente é para padronizar a fabricação dessas peças, ok? Bom, visto isso então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro vamos falar sobre tolerância de forma e posição. Então,
ela é utilizada para complementar a tolerância dimensional das peças. Ela utiliza alguns conceitos para a organização dos termos técnicos. Então, esses conceitos são superfície real, superfície efetiva e superfície geométrica, onde eu tenho sendo superfície real a superfície que o corpo do ambiente. Então, é basicamente a superfície da peça em que ela vai precisar ali ser fabricada. Eu tenho a superfície efetiva, que é inspecionada pelo instrumento de medição, ou seja, depois dela fabricada, depois da peça fabricada. E a superfície geométrica, que é a superfície ideal, que é a que vem descrita lá nos desenhos, aquela que não tem nenhum erro de forma. Continuando, nós temos então outros conceitos, que é o perfil real, o perfil efetivo e o perfil geométrico. O erro microgeométrico e erro macrogeométrico. Então, o que nós temos? O perfil real da peça é o corte da superfície da peça real. E o corte efetivo é o corte da superfície efetiva. E o perfil geométrico é o corte da superfície geométrica. Erros microgeométricos são conhecidos como rugosidade. Eles são detectáveis com o uso de instrumentos. Então, erros microgeométricos são imperfeições naquela peça no momento da fabricação que eu consigo encontrar apenas com o instrumento, ou que eles são pouco visíveis a olho nu. Então é um tipo de erro que acaba atrapalhando possivelmente no acabamento superficial de uma peça. Isso vai implicar na montagem dela, lógico, vai depender da precisão, do nível de precisão dessas peças. E os erros mais macrogeométricos, conhecidos como conicidade, ovalização, são detectáveis por instrumentos convencionais. Então esses são erros, mais perceptíveis a olho nu. Então eu consigo perceber uma diferença na cilindricidade, eu consigo perceber uma diferença na planeza. Isso pode ser a olho nu ou pode ser também utilizando um certo instrumento ali de medição, um instrumento convencional, como um paquímetro, um micrômetro, um analisador de raios e assim por diante, ok? Bom, então vamos dar continuidade. Para fazer a representação das tolerâncias nos desenhos, são utilizadas duas simbologias, uma de referência e outra com as informações de tolerância. Não em todas as tolerâncias, os tipos de tolerância, são utilizados duas, em algumas são, mas na maioria delas eu tenho ali apenas uma representação, apenas uma simbologia indicando qual é o tipo de tolerância que vai ser utilizado naquele corpo da peça. Lembrando, lógico, que a gente trabalha com corpos. Então, ou eu tenho dois corpos, um de referência e o outro para ser o que vai ser modificado, ou eu tenho apenas um e ele próprio vai servir de referência para tolerância. E trabalha da seguinte forma. Então, eu tenho essa aqui sendo a primeira simbologia, onde eu tenho aqui sendo a simbologia, sendo a seta, e aqui a peça sendo indicada. Aí eu tenho as indicações. Então eu tenho primeiro o símbolo do tipo de tolerância. Então esse aqui é a simbologia, qual o tipo de tolerância está sendo utilizado. Nós vamos ver daqui a pouco que esse aqui é um símbolo de paralelismo. Nós temos o valor da tolerância, então ele pode variar. Então essa face dele pode variar em relação a outra 0,1 milímetros, ou seja, ele pode ter uma diferença de dimensão ali se tornando de paralelismo de 0,1 milímetros. Aí aqui eu tenho a letra de referência, ou seja, essa letra aqui, ela está me mostrando o seguinte, essa face aqui, essa face em específico, ela tem que ficar paralela, como tolerância de paralelismo de 0,1 milímetros em relação a essa outra face que está indicada pela letra A, aqui no caso. Então, a gente vai ver daqui a pouco. E eu tenho a linha de referência com seta de referência. Então, seria essa aqui, a linha de referência com a seta de referência mostrando qual é a face que a gente está utilizando e que a gente está trabalhando.
E nós temos aí a letra de referência. Então nós temos aqui, ó, essa letra de referência está mostrando lá no caso, eu tenho aqui essa face, tem que ficar paralela a essa outra face aqui. Então eu tenho o que nessa outra face? Eu tenho a moldura da referência, que é esse aqui. Eu tenho a letra de tolerância, então a moldura de referência, que é isso aqui, fica utilizando a letra de referência dentro dela. E eu tenho a linha de referência, que é essa, e o triângulo de referência, que é esse aqui. Por quê? Para poder mostrar qual é a superfície que vai ser utilizada como referência para a outra superfície, ok? Então, nas tolerâncias, nós vamos ver isso aqui, seja essas tolerâncias de forma e posição. Então, quando nós encontrarmos em um desenho técnico uma tolerância desse tipo aqui, nós já vamos compreender. Peraí, então aqui eu tenho uma tolerância de paralelismo, uma tolerância de conicidade, de cilindricidade, que vai me mostrar, que vai me indicar qual é a outra face que eu também posso encontrar no desenho e qual o valor dessa tolerância que eu tenho aqui, dessa tolerância de forma e posição. Beleza? Ok até aí? Então, vamos dando continuidade. Para fazer a representação das tolerâncias nos desenhos, são utilizadas duas simbologias, uma de referência e a outra com as informações de tolerância, foi o que nós acabamos de ver. Então, nós temos essas duas simbologias que são necessárias lá no desenho técnico, ok? As tolerâncias necessitam de uma simbologia para cada tipo de forma e posição de fabricação da peça. Lógico, tem peças que elas são totalmente planas, tem peças que eu tenho corpos planos e corpos cilíndricos, tem peças que eu tenho conicidades, tem peças que eu tenho ângulos e assim por diante. Então são vários os tipos de peças que eu tenho para trabalhar, vários tipos de formas de peças que eu tenho para trabalhar. Consequentemente, eu tenho cada uma delas aqui também representada por um tipo de símbolo. Olha só eles aqui, ó. Então tem para elementos isolados e para elementos isolados ou associados um tipo de tolerância de forma. Olha só aqui, ó. Retitude, então tem essa simbologia. Planeza, circularidade, cilindricidade, perfil de linha qualquer, perfil de superfície qualquer, paralelismo, perpendicularidade, inclinação. Aí eu já passo para elementos associados onde eu tenho orientação, posição e batimento. Então eu tenho perpendicularidade, indicação, posição, concentricidade, coaxialidade, simetria circular e total. Então cada um desses itens aí tem um objetivo na simbologia da peça, na indicação da tolerância da peça, ok? Esses de cima aqui, eles são tipos de tolerâncias apenas para uma superfície. Lembra que eu falei que tem alguns casos que nós não vamos ter aquelas duas simbologias, vamos ter apenas uma delas? Então, seria para todas essas aqui de cima. Para essas aqui de baixo, são apenas, eu vou estar utilizando as duas simbologias, então são associados, eu trabalho com as duas faces de referências, ok? Vamos ver algumas delas aí? Então, o primeiro que nós temos aí é a de retilineidade, é a condição pela qual cada linha se deve estar limitada dentro do valor de tolerância especificada. Ou seja, cada linha no desenho, cada face do desenho deve realmente estar plana, deve estar reta em relação ao valor de tolerância especificado. Olha só um exemplo aqui, ó. Então essa face, essa linha aqui, ela deve estar com uma variação de 0,03 em relação ao diâmetro dessa peça. Bom, e nós temos essa outra tolerância de forma e posição, que é a tolerância de planeza, e que ela diz que a superfície de uma peça ela deverá estar alinhada entre dois eixos, entre dois planos, separados por um valor pré-determinado. Ou seja, é uma tolerância que diz que uma superfície ela deverá estar realmente plana para poder estar dentro do padrão estabelecido. Olha o exemplo aqui. Então quer dizer o quê? Quer dizer que essa superfície aqui, só um minuto, essa superfície aqui ela deverá estar realmente plana, ou seja, passando um instrumento de medição nessa superfície, deverá conter ali pelo menos uma variação de no máximo 0,05 milímetros para ela estar dentro do padrão, ok? Nós temos um outro tipo de tolerância que é a tolerância de paralelismo,
é a condição pela qual uma superfície deve estar alinhada paralelamente com outra, dentro de uma zona pré-determinada. Então, olha só, nessa situação aqui, nós temos um tipo de tolerância que se torna associativa, ou seja, ela está associando essa face com essa face. Está dizendo o seguinte, olha, essa face aqui, ela deverá ter uma tolerância de paralelismo, olha aqui as duas barrinhas, de 0,1 milímetros em relação a essa superfície, a essa face, outra face aqui. Olha só, F1 e F1 aqui, ok? Então, a tolerância de paralelismo, ela funciona dessa forma, associando uma superfície, uma face, a outra, para assim ter uma referência de medição. Nós temos uma outra que é a perpendicularidade, é a condição pela qual um corpo deve estar alinhado em um ângulo de 90 graus com o outro, dentro de um valor pré-determinado. Olha só aqui esse exemplo. Esse exemplo diz o seguinte, olha, esse furo aqui, ou seja, um outro corpo, né? Esse furo, ele deve estar alinhado perpendicularmente, ou seja, ele deve ter uma perpendicularidade de no máximo 0,05 milímetros. Então, ele não pode variar mais do que 0,05 milímetros para um lado ou para o outro aqui. Em relação a quê? Em relação à face A. Qual é a face A? Seria essa aqui, ó, seria esse corpo A aqui, ok? Então, nós temos que ter essa ideia aí de referência com uma face e outra para podermos compreender como funciona a questão das tolerâncias, tá? Nós temos mais uma aqui, que é a tolerância de concentricidade, é a condição pelo qual um corpo cilíndrico deverá estar alinhado ao eixo de outro corpo cilíndrico. Mas como assim, Lucas? Como assim deverá estar alinhado ao eixo de um outro corpo cilíndrico? Corpos cilíndricos, nós tratamos eles em relação a referência de um eixo. Então, todo corpo cilíndrico, basicamente, ele tem um eixo, que seria o centro desse corpo. Então, um corpo cilíndrico, ele deve estar alinhado, o eixo dele deve estar alinhado com o eixo de outro corpo cilíndrico. Porque quando nós estamos fabricando um eixo, por exemplo, nós trabalhamos com o torno, esse eixo, essa peça, ela pode mudar, nós podemos mudar ela de posição. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós fabricamos o corpo 1, tiramos essa peça, viramos ela, movimentamos ela e montamos ela novamente e vamos fabricar o corpo 2. Nessa movimentação, chega a acontecer uma variação ali, então eu não consigo prender ela exatamente na mesma posição que estava e acontece uma variação. E essa variação ela tem uma tolerância. Nós vamos observar aqui, ó, nesse caso, desse eixo, ele está falando que tem uma tolerância de 0,03 milímetros de concentricidade, ou seja, que esse corpo aqui, ele tem que estar dentro da tolerância em relação a esse outro corpo, os dois têm que estar no mesmo eixo aqui, ok? Então essa é a tolerância de concentricidade. Nós temos uma outra que é a tolerância de simetria, também muito utilizada e muito importante no momento de fabricação de uma peça. Ela diz que um corpo, seja ele de qualquer perfil, cilíndrico, plano, furo, um rasgo, algo, ele deverá estar alinhado a outro corpo de qualquer perfil também. Nós vamos pegar um exemplo aqui, olha só. Esse aqui seria um corpo cilíndrico e um rasgo, onde nós temos ele falando que esse rasgo aqui é um encaixe, né? Então esse rasgo aqui, ele deverá estar alinhado com esse corpo cilíndrico. Por que a gente sabe que é cilíndrico? Porque tem uma simbologia de diâmetro aqui. Então o que? Ele deve estar centralizado, deve estar no mesmo eixo, mas pode ter uma variação. Ele pode ter uma variação de 0,08 milímetros aí pra gente, ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço pela atenção e paciência de vocês. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa aula e até a próxima.